Nesse de direito, recebo Alexandre Paiva. Pela segunda vez, a gente vai bater um papo de novo sobre a Lei Maria da Penha, sobre situações que homens estão passando pela utilização inadequada, indevida e abusiva de uma lei que tem intenção até boa, mas quando mal usada, atrapalha muita gente. Paiva, muito obrigado por mais uma vez a gente estar aqui no Rio de Janeiro, podendo bater esse papo de novo e colocar o papo em dia, né? Você hoje, presidente do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem. O que é isso, cara? O que é esse instituto aí? Pois é, eu agradeço, Evandro, mais uma vez o convite, estar aqui presente, batendo um papo contigo. E eu lembro a todos daquela frase, de boas intenções o inferno tá cheio, sabe disso, Pra caramba. né? Pois é, e hoje eu represento um instituto, não vou falar com o tal do atual presidente ex-presidiário, eu represento uma ideia, não, mas enfim, eu estou hoje lutando por algo que eu acredito ser justo, necessário e importante. Lutando pela verdade e pela justiça, simplesmente. As pessoas veem o nome, talvez interpretem errado. Olha, defende só homem, quer dizer que vocês só pensam em defesa do homem? Não é isso. Você pode entender o homem como um conceito de sociedade. A sociedade humana, o homem como o todo. A frase que norteia o nosso instituto é: a verdade sempre vence. Então nós estamos aqui defendendo a verdade, a justiça. E nós percebemos que hoje, no judiciário, basta uma palavra, uma mentira, que um homem ele acaba recebendo uma condenação imediata, social. É automático. A mulher abriu a boca, te acusou de alguma coisa, foi na rede social, na mídia, gravou alguma coisa chorando, pronto, acabou a vida desse homem. E eu acho isso errado. Você tem que ouvir as duas versões antes de tomar um lado, uma decisão. Então nós apontamos esse problema e nós trabalhamos por igualdade jurídica, por o mínimo de uma... Nós usamos um termo que é o seguinte, nós temos que ter, não é igualdade, me fugiu agora, porque até uma igualdade, essa palavra igualdade foi até meio... Equidade. Equidade jurídica. Nós precisamos que homens e mulheres tenham proteção do Estado. Sim. Mulheres precisam de proteção, sim. Ninguém aqui está negando que mulheres não precisam, que mulheres não carecem de defesa, de apoio, de suporte. Mas os homens também precisam. Sim. Porque usa o seguinte argumento, Evandro: mas o homem sempre foi defendido. Isso anula? Quer dizer, então, que porque foi defendido ontem, hoje não precisa ser mais? Faz nem sentido. Então, sim, nós precisamos lutar pelos nossos direitos e hoje aqui estamos. Segurança jurídica é o nosso foco, para os homens conseguirem hoje voltar a ter desejo de se relacionar com uma mulher, porque os homens estão até com medo de se relacionar com mulher. Cara, eu escutei... bizarro isso. Eu escutei uma coisa grotesca na televisão. Eu estava almoçando e estava lá passando um jornal lá e eu escutei: contratos de namoro estão em crescimento. Infelizmente, é verdade. O que é... Cara, eu sou professor de direito desde os meus 25 anos. Eu tenho 26 anos que eu sou professor. Eu entrei numa sala de aula 2 dias após o falecimento do meu pai, dia 4 de fevereiro de 2000. Rapaz. Então são 25 anos. Posso só fazer uma interrupção? Dia 4 de fevereiro é a data do meu aniversário. Nasci 4 de fevereiro. Porra. Você é o do Samuel Alencar, um grande amigo. Samuel, um grande abraço para você. Também é de 4 de fevereiro. E, cara, o que a gente vem entendendo de direito, e você começa essa sua luta, essa sua defesa por equidade, e hoje a gente passa por uma situação muito desagradável enquanto tratamento de justiça. Sim. Enquanto que um cara é descondenado, aonde o outro é solto por 400 quilos de cocaína, preso, pasta base de cocaína, não é cocaína, 400 quilos de pasta base. Só falta falar que é para uso isso, né? É igual o que o Sargento Faúl fez lá no Paraná, que é o vídeo que eu mais amo no mundo, que é o Pito muito. Pito muito. Eu pito muito. É meu consumo. É meu consumo, então. 400 quilos de pasta base, um juiz vai lá e fala: não, esse cara é para estar solto. Você começa essa sua luta, só para quem não assistiu aquele episódio que nós batemos aquele papo, você, então, começa a sua luta há quantos anos atrás por conta da situação feita pela mãe das suas filhas? Há quanto tempo tem isso? Eu me torno vítima da Lei Maria da Penha em 2019. Vítima de Lei Maria da Penha. É algo que é necessário falar. É ruim se vitimizar, mas chama a atenção, porque as pessoas... Peraí, como assim? Vítima de lei? Sim. Hoje, a lei deveria ser um instrumento de defesa. Hoje virou um instrumento de ataque.
A Lei Maria da Penha é um instrumento de ataque das mulheres no judiciário. Então eu me torno, juntamente com as minhas 2 filhas, 2 mulheres, 2 meninas, né, vítimas da Lei Maria da Penha em 2019. E quando eu tomo esse baque, isso assim, ó, me joga num calabouço, num buraco, assim, o chão acabou, não tinha chão. Porque para mim, a Lei Maria da Penha, ok, mulheres precisam de defesa, minhas 2 filhas são mulheres. Nunca tinha me aprofundado sobre isso. Mas aí, quando isso bate em mim sem eu ter feito absolutamente nada, eu vi o poder que a palavra de uma mulher tem no judiciário, que a Lei Maria da Penha confere para a mulher. A palavra da mulher tem peso de prova inicial. Um homem já é afastado da sua casa, das suas empresas, dos seus filhos, só com base na palavra, na argumentação da mulher. Isso não precisa vir acompanhado de provas concretas, como um exame de corpo de delito, por exemplo. Não precisa. É a palavra da mulher. Quando eu falo isso, as pessoas, não, é mentira isso. Me acompanha, @Paiva nas ruas, ou também DDH Brasil. Nós postamos lá diariamente vários casos. Calvoso vai estar colocando aqui os endereços. Sigam, por favor, DDH, sigam o Paiva nas ruas. Vários casos, porque lá no início, quando eu tomo esse baque, e eu passei um ano tenebroso, foi o pior ano da minha vida, em depressão profunda, não sabia o que fazer, e eu já dei entrada com o processo, mas eu vi que aquilo não andava, e aí eu começo a falar na rede social sobre o problema, e quando eu começo a falar na rede social, inúmeros homens começam a falar, tá acontecendo comigo, isso aí eu passei, o meu irmão passou, tá passando, meu tio, blá. Eu fiquei, caramba, isso é grave, não é só comigo. E comecei a falar, e quanto mais eu falava, mais pessoas se aproximavam, porque é uma realidade, a pessoa vive no dia a dia dela, na casa dela está enfrentando, na família dela está enfrentando. E muitas pessoas têm medo de falar, tinham medo de falar porque sabem o prejuízo social que paga. Porque automaticamente você já é chamado de agressor de mulheres. Só de levantar isso, falar que pode ser mentira da mulher, não, então você quer que mulheres apanhem. Porque se você falar isso, você vai descredibilizar as que estão falando a verdade. Peraí, mas eu não mereço atenção? Eu estou falando é mentira. Ah, mas isso é caso isolado, ou seja, como se isso fosse um argumento aceitável. Bastava um caso só para, peraí, tá errado. Está permitindo que aconteça vai permitir acontecer 1 milhão. Porque se acontece uma vez, vai acontecer 10, 100, 300, 1000. Então, eu começo a batalhar sobre essa questão. E, num primeiro momento, servia até como um processo terapêutico, Evandro, porque era como se eu estivesse falando com as minhas filhas que eu não tinha contato. Para mostrar para elas, inclusive, que eu estava aqui, que eu estava lembrando delas, que eu estava pensando nelas, que eu estava batalhando para estar com elas. Lutando. Tentando, assim, loucamente falar que aquilo não era uma verdade, que estavam pintando o pai dela, não era aquilo. Como eu não podia ter contato presencial, nem por internet, por WhatsApp bloqueado, rede social bloqueada, liga não atende. Se eu chegasse lá, seria preso, porque me deram um carimbo de agressor de mulheres, então, que é a medida protetiva. Então, mas essa medida protetiva, só para a gente contextualizar as pessoas que não assistiram primeiro. Então eu convido, assistam a primeira entrevista que está no nosso canal lá, vai lá no playlist, lá você vai achar o primeiro bate-papo que nós tivemos com o Paiva, e eu comecei a acompanhar a luta dele, falei, cara, a gente que é do direito, a gente tem que explicar às pessoas aquilo que efetivamente acontece. Então, vamos lá. Você bateu na sua ex-esposa, você agrediu as suas filhas? Nunca. Caramba! Então, o simples fato de uma alegação em uma delegacia de polícia, de uma violência psicológica e, abro muitas aspas, what's the fuck? Violência psicológica. Caramba! O meu pai, que hoje, se estivesse vivo, teria 101 anos, meu pai, com um simples olhar, ele me colocava no devido lugar. Será que eu poderia considerar um olhar do meu pai uma violência psicológica? O povo está muito isento. E eu posso responder a tua pergunta, Evandro? Sim, hoje, se fosse hoje, até por conta da minha história. E aqui eu relato, quero falar para você que é pai, que talvez esteja, né, num momento muito parecido com o que eu estava enquanto casado. Existia um acordo tácito entre a minha pessoa e a genitora das minhas filhas nessa parte da educação. Eu nunca encostei um dedo nas minhas filhas porque não precisou, que eu também tinha essa mesma postura. Minha postura sempre foi firme, elas sempre foram muito obedientes, não levantava a voz, super, assim, uma relação tranquila, nunca precisei gritar com as minhas filhas, muito menos encostar um dedo nelas. Porque assim, filha, né? E ela já entendia.
O acordo tácito que eu digo é o seguinte, a mulher se vale do seguinte, desse bate-bola com o marido que eu acho saudável, funciona para você evitar ter que partir para uma agressão física. A mulher falava o seguinte, vou chamar teu pai, hein? Ó, teu pai tá chegando, hein? Imagina isso na cabeça de uma criança de 2, 3 anos. A sua mãe, que é uma pessoa que você tem a maior confiança do mundo. Isso chama alienação parental. Já começa aí, é nesses detalhes que começa a alienação parental. Isso é importante que seja frisado. Se você está passando por isso, toma muito cuidado, já entra num reacerto com a sua mulher, para que você não fique com a pecha de monstro na cabeça dos seus filhos. Porque os seus filhos vão te respeitar. Mas a partir do momento que isso não é mais interessante para a mulher, ela transforma esse respeito em medo. Na verdade, não é respeito que elas tinham por ele, era medo. Elas morriam de medo do pai. Você percebe como é sutil? Começa com a sutileza mínima, porque basta a mulher virar chave. Agora não é interessante mais que isso seja educação. Isso agora é uma agressão. A narrativa. Exato. A narrativa é utilizada contra você após o divórcio. Porque a mulher geralmente está incomodada com o fim do casamento. E eu compreendo, só que a mulher não separa a relação homem-mulher da relação pai-filho. Bota tudo num bolo só. Porque vocês não foram felizes enquanto casal, não vamos ser felizes como pais e mães dessas crianças que nós tivemos. Então, mas é muito complicado, Paiva. É complexo. É complexo porque os casamentos de antigamente duravam mais porque as pessoas tinham mais educação, tinham mais respeito um pelos outros. Hoje não, qualquer coisa. Eu quero ir no restaurante japonês. Os críticos vão falar que é porque era proibido separar antes, né? Não, porque antigamente não era permitido o divórcio e tal, não sei o quê. Não. Eu acho que o contrato social, que é o contrato social que a gente fala, e quando eu dava algumas aulas de direito de família, eu era muito mais direito de contratos e contratos empresariais, eu falava que o contrato de casamento ele é exatamente igual ao contrato social de uma empresa. Aonde 2 pessoas têm ali a intenção de constituir prole, no caso, ou constituir lucro, e para que isso se mantenha, existe necessidade de uma cogestão. Cara, eu fico muito chateado para onde a sociedade brasileira está indo e levando para esses pontos. Porque uma coisa que é positiva é transformada em algo negativo. O casamento foi transformado em algo negativo, socialmente falando, que é uma prisão que a mulher passa. O casamento sempre foi, segundo a narrativa das feministas, o casamento sempre foi privilégio para o homem, é posse do homem sobre a mulher e sobre os filhos. E é engraçado que elas criticam e dizem que no passado era assim, e é porque elas estão transformando a realidade. Só que é o contrário. O casamento é da mulher, ela decide tudo, a paternidade não existe mais, é dela, o filho é dela, e ela decide se você vai ter esse filho ou não, porque ela já quer tirar no ventre, se ela não quiser, ela tira na barriga dela. Depois que nasceu, se ela triscar, você piscou errado para ela, você já pode deixar até de ser pai daquela criança. Eu tenho um exemplo que eu recebi agora, recentemente, semana passada. O rapaz me mandou, se ele falasse, eu poderia até duvidar, né? Ele mandou o áudio da mulher falando, eu só registrei ele no teu nome porque eu fui pesquisar e era direito do meu filho, que eu não queria nem que você tivesse na certidão de nascimento do meu filho. Olha só, ela tá pensando só nela. E aí ia crescer com uma mãe solo, a mãe guerreira, o papai abandonou. Mas ninguém vai falar que era a decisão dela. Naquele momento, tirar o nome do cara da certidão de nascimento. É nesse nível a coisa. E aí, como ela já não queria nem botar mais, não queria nem ter botado o nome do cara na certidão, imagina o inferno que essa mulher faz na vida desse cara para ele conseguir ver o filho. É um inferno. Tem homem que surta, que fica louco, porque ele só quer olhar o filho, dar um abraço, um beijo. Não. A mulher tomou posse da criança. Justamente que é o que as feministas falam que os homens tinham antes. Os homens têm a posse do filho. Não, agora se diz assim, o filho é da mulher, a mulher vai decidir. E aí, se ela falar que você é uma ameaça, por mais que você não tenha ameaçado, como é o meu caso, e eu posso falar isso tranquilamente, que, né, enfim, eu não posso falar tranquilamente porque é segredo de justiça, mas eu estou a público, eu venho a público falar. No meu processo é isso, é bizarro, não tem uma agressão, não tem sequer uma ameaça concreta, real, verdadeira, nada. É um sentimento. Estou me sentindo ameaçada. Bastou. Toma protetiva, minha senhora. O que mais que a senhora quer? Eu estou na renovação das protetivas. Quinta protetiva. Eu estou com 5 carimbos de agressor de mulher. Porque a intenção é afastar. Se a intenção é afastar, nunca vai cessar a ameaça. Porque a intenção é afastar.
Então, e piora, tá, Evandro? Na última, acho que o juiz quer saber? Isso não vai ser inesgotável. Sabe qual foi a decisão do juiz na última protetiva? Sem prazo. É eterno. Eu tenho uma medida protetiva. Agora não renova mais. Não precisa, porque ela está valendo enquanto persistir a ameaça. E a ameaça, como nunca existiu, nunca houve uma ameaça, ela nunca vai deixar de existir. Porque se ela não existiu, não vai ter como deixar de existir. Ou seja, eu pago uma pena perpétua. Então, mas crime... Se eu trombar com ela no restaurante, eu posso ir pra cadeia. Crime sem saber que ela tá lá. Eu entrei. Ela liga pra polícia, tô aqui no restaurante falando, o meu ex-marido tá aqui. Eu vou pra cadeia, sem saber que ela tava lá. Se nós formos no Rock in Rio e ela estiver lá, você tá na água. Qualquer lugar que eu estiver em público e trombar. E acontece muito em cidade pequena, tá? Eu recebi recentemente um depoimento de um... Olha só, quem mandou pra mim o depoimento foi a irmã do rapaz, tá? A irmã do cara que tava preso por descumprimento de medida protetiva. Olha a história. Isso que me contou foi a irmã do cara que estava preso. Uma cidade só tem uma rua contra a mão. É isso mesmo. No Brasil, quantas e quantas cidades não são assim? 98%. Você vai cruzar com a mulher na hora que você for na padaria. Essa cidade só tem uma rua contra a mão. Então, todas elas são assim. E aí, como é que começa? O cara separou da mulher. Isso é a irmã dele me contando. Separou da mulher. Ela entrou em contato conosco pedindo ajuda. E aí, a mulher descontente viu o cara com a atual. Porque não sei o que, isso está me causando abalos psicológicos, mentais. Ele está fazendo isso para me prejudicar, sendo que ele estava nem aí mais para ela. Olha só, a bizarrice. Ele estava de mão dada com a atual na praça, andando. E ela estava causando dano psicológico na ex. Que, segundo ela, ele só andava com a atual de mão dada na praça para provocar abalo psicológico nela. O cara foi preso, irmão. Ela denunciou, cruzou, acabou, irmão. Os olhos não se deram conta ainda do que está acontecendo. É triste. E infelizmente o cara só abre o olho quando o cara toma, né? Aí é tarde, talvez, enfim. Mas... Então, mas eu acho que a gente tem que pontuar que tudo isso veio advindo da Lei Maria da Penha. Exato. Só está acontecendo por conta da Lei Maria da Penha. E vamos rememorar historicamente quem é a senhora Maria da Penha. Que ela me ama. Não, então, mas eu vou falar, então. Eu vou falar. Meu diretor fica puto comigo que eu falo pra caramba. Calvoso, lamento. Mas a gente tem que colocar historicamente para que as pessoas entendam direito. Exato. A imagem que se tem da senhora Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, o que você imagina a primeira coisa que vem à sua cabeça? Uma senhorinha de cadeira de roda que foi agredida pelo marido e por conta das agressões que sofria, ela está de cadeira de roda. Ficou aleijada. De tanto que apanhava. Pois bem, nós tivemos a oportunidade de falar com o senhor Hered e tal, você entrevistou, você tem lá no Paiva nas Ruas. Vamos rememorar essa situação, por favor, Paiva, só para poder ilustrar a situação da senhora Maria da Penha, a Lei Maria da Penha e o evento que a trouxe para a cadeira de roda. Perfeito. Então, ainda um pouco mais cedo no nosso bate-papo, nós falamos sobre o ponto onde eu me torno vítima da Lei Maria da Penha. Sim. Aí eu abro o olho para o problema, fico atordoado e vou começar a pesquisar. Aí sim, fui pesquisar sobre o que era a lei. Para mim, eu não sabia nem se a pessoa estava viva ou morta, não sabia. Só tinha o nome lá, Maria da Penha. Aí comecei a pesquisar. A mulher é viva, a mulher é viva. Aí comecei a pesquisar as entrevistas dela e tal. Aí me bateu, mas cadê a entrevista do ex? O cara tá vivo? Comecei a procurar. Nada. Ela tem 20 e tantos livros escritos. Cara, livros, entrevistas intermináveis, documentários, filmes. Ela é glorificada como heroína nacional. Aí eu comecei a pesquisar sobre o ex-marido dela. Não tinha nada. Entrevista em época de audiovisual, internet. Não tinha um vídeo do cara. Esse cara deve estar morto. Não é possível. Não sei se ele está vivo ou não. Eu tive acesso ao livro dele, que ele escreveu mais de 20 livros. Se você não sabe, o homem escreveu mais de 20 livros. E não é um analfabeto, não. Não, ele era professor universitário, inclusive. Também nunca tinha tido nenhum histórico de agressão, nada. Um homem que vivia a sua vida ali tranquilamente. E que virou um assassino, um feminicida, né? E aí eu começo a pesquisar, não acho, além de ler o livro dele, e falei assim, senhor Hered, se chegar o senhor nesse vídeo, sabe que tem alguém aqui que quer ajudar o senhor. E graças a Deus a internet, na sua potência, chegou nele. E aí entramos em contato, começamos a conversar. Eu recebo o processo, o capa a capa, ele me manda, estuda, não precisa acreditar em mim, tal o processo, me mandou. Aí fiquei mais apavorado ainda, que você vê que batia tudo, o processo com os livros que ele escreveu. O livro dele tem prints também do processo, para as pessoas, tá aqui. Eu não estou querendo que você acredite em mim, leia o processo. E aí conseguimos, né, nos encontrar, ele mora no Nordeste e eu no Sul.
Então eu fiz acontecer esse encontro, gravamos muitos vídeos, eu começo a fazer e relatar caso a caso, cada uma das informações que a ex dele falava, eu pedi para ele explicar, isso aqui. E a coisa explodiu. Em dado momento chega até na Brasil Paralelo. Brasil Paralelo grava um documentário sobre o caso, e a partir daí, pum, o negócio estourou, né? E aí eu digo para vocês aqui, não acreditem em mim. Eu sei que é difícil você acreditar numa pessoa que você não conhece, não sabe o porquê, não conhece de onde que vem, mas aí eu peço o seguinte, pesquisa, faça como eu, vá atrás da informação. Hoje em dia nós vivemos na era da informação. Sim. É só você pegar um celular, todo mundo tem no bolso, meu Deus do céu, hoje tem inteligência artificial, tá pensando por você, a internet pensa por você, até nesse ponto, mas vai e pesquisa, tira suas dúvidas, não acredita na primeira pessoa que fala. E a dona Maria da Penha, depois que explode esse documentário, né, no Brasil Paralelo, que ganha uma repercussão enorme, nas redes sociais eles começam a perceber o estrago, entre aspas, que nós fizemos, simplesmente trazendo o outro lado. O agressor falando. Porque não pode dar palco para o agressor. Falei, tá, beleza, vamos ouvir. Já, em tese, ele já pagou a pena dele. Vamos supor que ele seja, ou foi mesmo culpado, ele pagou, pegou cadeia, já pagou. Ele é uma pessoa que já pagou a dívida com a sociedade. Por que não ouviu o cara? Mas espera aí. Espera aí. Pelo que eu vi no processo, pelo que eu vi no livro, pelo que eu vi das entrevistas que você fez, está lá no teu Instagram, no Paiva nas Ruas, a documentação que ele tem é que ela está aleijada por conta de um tiro, de uma arma, de um bandido que entrou na casa dele. E é exatamente diferente da arma que ele tinha em casa. O calibre das armas são diferentes. Uhum. Então, o projétil que atinge, a coloca na situação que ela se encontra hoje, né, paraplégica, foi de uma arma de calibre 40. Uma 12. Uma 12? 12. Que é aquele que espalha. E ele tem, acho que uma 38. Ele tomou um tiro com uma 38. Uma 38. Ele tinha posse, documentado, tudo certinho, um 38 em casa. Isso ele né, sempre provou com documentos, inclusive, ó. E naquela época era muito mais fácil você ter o porte e a posse de um revólver. Ele tinha tudo documentado certinho, nunca tinha usado, enfim. Era para segurança da família. Sim. E ele toma um tiro com essa própria arma. E ela com um calibre 12, que ele nunca teve essa arma. Ou seja, supondo que ele realmente de fato fosse alguém que tivesse tentado tirar a vida dela, para que ele ia inventar uma 12, não sei de onde que ele não tinha? Se ele tinha um 38, ia dar um tiro nela com 38, um tiro nele com 38, falar que o bandido entrou ali, foi embora e acabou. Simples. E aí, não, para que então você arrumar duas armas, uma diferente, calibre diferente, que dificulta na hora de você depois esconder, na hora que você dá o estouro, pum, você chama atenção de todo mundo. Você vai dar 2 tiros, um tiro com uma arma, um tiro com outra, você vai ter que correr sangrando para esconder a arma, sabe-se lá onde, eu até brinco, onde você enfia essa arma? Conta para nós aí. Porque ninguém achou, né? Deve ter enfiado, né? Enfim, não vamos falar que tem criança na sala. Mas enfim, parece que é isso. Ninguém achou. Aí depois de um ano, foram fazer uma busca e apreensão na casa dele ilegal, sem determinação judicial. E aí pegam um 38. Opa, chama o 38 aqui. Um ano depois. O cara não... Cala a boca, seu idiota. Ele não falou isso, mas basicamente era isso. Seu investigador da polícia. Isso aqui é uma outra. Aquela me levaram. Os caras deram um tiro em mim, me tomaram a arma e me levaram. Tá aqui. Não é que tomaram a arma, não. Quando ele, então... Uma luta corporal. Né? Na luta corporal, esse 38 foi apreendido depois. Então. Ele foi recuperado depois. Ele faz parte do processo, não? Não. Essa arma nunca apareceu. A dele, aquela que ele tinha antes do crime, sumiu. Os caras levaram embora. Depois daquele luta corporal, na briga pela arma, pum, ele tomou um tiro, os caras cataram e foram embora com a arma dele também na mão. Essa que encontram é uma arma que ele comprou depois, porque ele viu que ele não tinha proteção nenhuma do Estado. Sim. Os caras entraram e falaram assim, eu tenho que me defender minha família. Ainda estou com as minhas filhas, a minha esposa ela agora aleijada, enfim, ele comprou outra 38. Ele continuou vivendo com ela. Então, um tempo ainda depois, ela ficou internada e tal. Só a questão da arma finalizando. Aí essa arma é uma outra que foi fabricada após o acontecido. Olha só, eu até fiz um vídeo brincando com ele. Ele até parece um pouco aquele Ernest Brown, aquele De Volta ao Futuro. Sim. Ele foi lá no futuro, pegou a arma, deu o tiro, depois devolveu pro futuro a arma. Agora pega a arma aqui. A Taurus deu um laudo da data da fabricação da arma. E ele acrescentou no processo. Mas o juiz invalidou. Esses juízes do Brasil não é de hoje que é um problema, viu? Porque a pessoa já entrou mancomunada, porque a opinião pública toda era, meu Deus, coitada dessa senhorinha,
Meu Deus, é um assassino! Uma senhora de cadeira de roda... Todo mundo chora. É triste, é óbvio. Aí tem aquela comoção social, já comprou a juíza, já comprou a mente da juíza, do júri, e ele é o bandido, já entrou condenado. Você podia apresentar a prova, como ele apresentou um laudo da tal sobre essa arma. Não é, meu Deus do céu, não é a arma. Não, achamos a arma do crime, tá aqui. E a juíza, até tem a advogada comenta que ela nem poderia ter feito isso, que quando ela dá a declaração final dela, como é que é o nome? Quando a juíza... A sentença da cidade julgada. Então, não, ela dá a declaração dela, essa na primeira instância. Mas ela deu, na declaração dela, ela deu assim, ela escreveu, esta é a arma do crime. Porque diz que o juiz não pode sugerir, eu não sei os termos técnicos, mas o juiz não pode sugestionar na sua definição ali o que é o que não é. Isso direcionou o júri, porque se a juíza falou lá que ó, essa aqui é a arma do crime, opa, então peraí, achou a arma do crime, então ele está mentindo, tá, o júri já foi, chamam de, como é que é? A prova, é indução e a prova com água envenenada, coisa assim. Eu não conheço. A prova contaminada. A prova contaminada. E aí o júri condenou o cara. E o cara é revoltado. Meu Deus do céu. Ele foi até a última instância. Tanto é que ele não tinha sido preso. Porque ele tinha como recorrer daquela condenação injusta. Ele não tinha sido preso e ela disse que é contra o machismo. Não é, porque não tinha prova real, concreta contra ele. E ele estava há 6 meses de prescrever a pena quando ele foi preso. Faltava só 6 meses para prescrever a pena quando ele foi preso. E ele ficou porque eu não devo nada, não sou bandido, não vou fugir. Continuou dando aula em universidades. Enfim, e o cara foi condenado, ele foi pego como boi de piranha, né? Uma pauta legítima, como você falou. A intenção é boa, proteger a mulher, só que tem que separar Lei Maria da Penha e proteção de mulheres. Presta atenção aqui, separem. Quando eu falo de Lei Maria da Penha, não estou falando de proteção das mulheres. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até porque, Evandro, eu digo o seguinte... Essa lei tinha que acabar ontem, porque ela já fez 18 anos, foi em 2006, o ano que minha filha nasceu, inclusive, o ano que sancionou a Lei Maria da Penha. De lá para cá, isso é o jornal, não sou eu que falo, os jornais. A violência contra a mulher só aumenta. Então, desculpa o português, essa bosta dessa lei não serve para nada. Qual que é o intuito da lei? É coibir crime. Se você cria uma lei e o crime aumenta, para que serve uma porcaria de uma lei dessa? Então, eu sou muito crítico à nossa legislação, Paiva, de um modo geral. Por quê? Nós temos que enxergar que a nossa estrutura legal ela é antiquada e legislação muito mal redigida. Então dá brecha muita coisa. Sim. Ou melhor, se a Lei Maria da Penha ela existisse antes do caso Maria da Penha, ela poderia ser enquadrada na Lei Maria da Penha. O que você... Não, pela situação que não se consegue comprovar e colocar ele como sendo possível o autor do crime. Então, se alguém, num casamento que alguém alega ter sido agredido pelo outro e efetivamente não foi, a Lei Maria da Penha deveria socorrer essa pessoa. Ela não é uma lei para as mulheres, ela é a lei para o relacionamento. Deveria ser a lei para a relação de casal. Sim, casal. 4 paredes ali. Sim, de relacionamento abusivo. Já existem dispositivos legais para isso. Ou melhor, a mesma situação, o nego fala assim, o feminicídio. Feminicídio não existe. Isso aí. Feminicídio não existe. Assassinato de mulher é um dado estatístico. O que tem que melhorar? Não é que se foi mulher, aumentar a pena. Que porra é essa? Não é isso. E a situação legal, o que é? Crime é o que eu sempre faço as contas. As contas quanto vive um brasileiro? 76 anos e alguns meses em média. Quantos anos tem a pessoa que morreu? 16 anos. Pena, 60 anos. Acabou. Pena mínima, 30 anos. Não tem progressão de regime, não tem visita. Aí o que é? Será que compensa matar mesmo? Exatamente. Eu concordo. Será que compensa matar? Por exemplo, no caso da Ana Carolina Oliveira, do caso Nardoni, que sempre falo. Isabela Oliveira Nardoni, assassinada pelo pai. Uma criança linda de 6 anos de idade foi jogada da varanda de sua casa ainda viva, agredida pelo pai e a sua namorada. Esse cara ficou 16 anos na prisão. Essa menina tinha 6 anos. Acabou, brother. Agora, o cara tá livre. Agora, se tivesse uma pena de 70 anos, falou assim, cara, eu vou ficar 70 anos na cadeia. Será que eu vou matar minha filha? Exato, Eu acho que ficaria só no tapa. Tem razão. Eu acho que ficaria só na agressão. Porque o cara tem medo. A lei não bota medo no criminoso. Não. E na questão das mulheres também.
É isso. E é que eu cito a Lei Maria da Penha porque ela pega muito diretamente, né, no que eu vivo. Sim. E muitos homens também. E você citou o feminicídio, eu acho importante salientar, porque no texto da lei, o que é o feminicídio em tese? É a mulher morrer pelo fato de ser mulher. Isso não existe. Eu já pedi, ó, você é policial, me apresenta um caso onde o cara foi lá e tirou a vida da mulher porque ela era mulher. Não. Tá rolando ciúme, tá rolando briga por bens, pelos filhos agora, por causa de alienação parental, ter aumentado isso por conta da alienação parental. O homem surta porque o filho dele é o maior bem que ele tem. Você pode tomar a casa do cara, toma o dinheiro do cara, mas não mexe no filho do cara. Sim. O cara pira, irmão. Entendeu? Eu tive que me controlar muito para não fazer bobagem. Passei, como eu te falei, um ano muito pesado, dark, assim, trevas. Graças a Deus eu consegui transformar isso em algo positivo. Eu trato isso como hoje uma meta de vida para fazer sentido, para minha vida fazer sentido. Porque eu sempre ressignificar a sua vida. Ressignificar o que eu estou fazendo. E mostrar para sua filha que você ama tanto ela. Exatamente. Porque imagina que eu faço essas bobagens que eu cheguei a pensar, que eu sei que muitos homens pensam. Eu ia deixar para minha filha, para as minhas filhas, a confirmação daquilo que a outra tá falando de mim. Ó, esse cara é louco, tá vendo? Ó, a merda que ele fez. Sim, matou uma esposa e tá preso. Ou melhor, eu não tenho minha mãe morta e meu pai tá preso. Exatamente. Você acaba com a vida No fundo, é talvez até o que a mulher queira para que você tome uma atitude violenta. Aí, não falei? Eu te avisei aí, ó, teu pai é, quem teu pai é. Então, homem, não faça bobagem. Se eu puder te dar um conselho ressignifica isso, transforma isso na tua meta de vida, porque relação entre pai e filho, e homem e mulher também, é longo prazo. Teu filho, por mais que você sofra, não vê o teu filho crescer. Minha filha se formou, eu não fiquei sabendo. Esses dias eu soube de um caso tão grotesco que o cara ficou sabendo que a filha morreu depois de 8 meses. Ele ficou sabendo que a filha tinha sido assassinada 8 meses depois. Ele não pôde ir no velório da filha, não pôde enterrar a própria filha. Imagina a treva que esse cara vive. Não, e essa mãe é um monstro. Essa mãe é um monstro. Mas para a sociedade, a mãe só estava protegendo a criança de um homem violento. Que é isso, cara? Isso é falta de dignidade com a pessoa humana. Isso é crime. Essa mulher tem que ser processada. E, infelizmente, ele processa, mas não tem... A sociedade e o judiciário está todo ele tomado por um conceito de que a mulher é dona da criança, a mulher tem a melhor decisão, a melhor criação da criança com a mãe, ela tem mais capacidade de avaliar do que o judiciário se o homem é violento ou não. Como criar a peste de que o homem é agressivo e a mulher é a vítima, tomam isso como verdade e dão para a mulher a garantia de que isso não vai ficar longe, esse cara tem que ficar longe, tem que ficar longe, tem que ficar longe. E eu tenho certeza absoluta, tá? Nesse caso aí, muito do fato dessa menina ter perdido a vida é por conta disso, que eu vi cara, tem que chorar. Os vídeos que ele manda para mim dele brincando com a filha quando é criança, que é as últimas memórias que ele tinha, né? Ó, esse aqui foi o último dia que eu vi ela, que eu consegui abraçar minha filha. E essa menina, depois, começou a usar droga, se enfiou droga pesada. Para mim, foi uma tentativa dessa menina de segurar essa dor de estar afastada do pai. Se enfiou no mundo de droga, acabou depois se metendo com um jeito errado e foi morta. Meu Deus do céu. Ninguém tira na cabeça que essa menina só se meteu com droga porque a mãe tomou da vida dela o pai dela. Ponto. Isso ninguém tira na minha cabeça. Quando a gente fala em agressão, cara, os dados são absurdos de homicídio, de agressões de pai, filho, de filho e pai. Eu acho que falta muito, Paiva. Eu acho que é uma mensagem que a gente tem que fazer muito. Eu te parabenizo pelo trabalho que você faz, ressignificando a tua dor em prol de outras pessoas. E a gente tem que colocar muito claro e muito objetivo para todo mundo que está escutando isso, que absolutamente você é contra qualquer mulher. Que eu, Evandro, não sou absolutamente contra qualquer mulher. Por qualquer cargo que ela ocupe. Eu posso criticar muito a ex-presidente Dilma por achar que ela era incapaz de estar na posição dela. Isso não quer dizer que eu não respeite a mulher. Eu acho que outras mulheres poderiam exercer o cargo da presidência da República no lugar da presidente Dilma. Quando falam que precisam de igualdade maior, um país com uma democracia tão recente e jovem como é a brasileira, nós já tivemos uma presidente que inclusive foi reeleita, mas que não tinha capacidade para exercer o cargo. Não tinha envergadura para exercer o cargo. Mas isso é outra coisa. Eu acho que a personificação que nós temos hoje da situação de empoderamento da mulher, ela quer jogar isso na cara do homem como se a culpa fosse do homem. Não.
A gente vive numa sociedade moderna onde cada um tem que cavucar o seu espaço. E o espaço é para todos. É para todos. Não pode se vitimizar alguém por ser preto, por ser careca, por ser barbudo, por ser gordo. Hoje é um mundo muito mimizento. O meu diretor, que é meu editor, meu grande amigo, meu irmão, é o Calvoso, @Calvoso com 2 Es. Tá aí. Eu chamo ele de careca, chamo ele de gordo. E aí? Mas contra o homem pode tudo, né? Contra o homem branco, hétero, você pode falar o que você quiser. Eu sou a barbaridade que for. Então, eu sou um ser em extinção. Eu sou branco, sou hétero, sou intelectual. Eu também. E eu sempre digo aqui, eu vou cair, mas eu caio atirando. eu vou denunciar essa aberração enquanto eu tiver voz, enquanto eu estiver de pé. Porque tá errado. Se a coisa é para ser justa, vamos ser justos com todo mundo. Você não pode discriminar ninguém por nada. Você não autoriza uma discriminação, essa aqui é permitida. Não. Se você vai falar, você vai ter que falar dos dois, homem e mulher, preto e branco, né, hétero e gay, enfim. Acabar com essa subdivisão, que é um dos problemas que eu acho do judiciário, é esse. A Lei Maria da Penha, propriamente, é uma subdivisão do judiciário, que você cria ali uma distinção entre homens e mulheres, que, no meu ponto de vista, é o que gera também o problema, que o homem sente que ele não está tendo resposta do poder público nessa questão familiar, que eu vou te falar, que é talvez uma das mais graves, porque é o dia a dia da pessoa. As pessoas hoje estão sendo retiradas da própria casa, porque uma protetiva disse que ele é violento, quando a mulher quer que o cara saia, bate um policial na tua porta ali, amigo, sai daí. Quê? Como? Quando? Agora, sai. Pega suas malinhas aí, ó. Ixi, o cara não tem pra onde ir. Muitas vezes o cara... Eu vou pra onde? Te vira, irmão. Quero saber não, te vira. O cara vai dormir na rua. E às vezes ninguém quer saber pra onde o cara vai. E às vezes a casa é do cara. Na maioria dos casos. E às vezes nem casamento é. É uma declaração de união estável feita após a denúncia. É o famoso golpe Maria da Penha. Conhece o golpe Maria da Penha? Já tá rolando, tem nome já, golpe Maria da Penha. Golpe Maria da Penha. Conta pra nós. Vou contar pra você. É o seguinte, acorda aí, você aí, o brabão, pegador, é pra você essa aqui, hein? Acorda, vai. Aí, ó, peraí, então acorda e outra coisa. Manda pra gente que eu vou fazer um contrato, você vai andar com um contrato, você vai ter que ter uma impressora dentro do seu carro, uma impressora, e com folhas brancas, pelo menos uma lá. Eu já vou te mandar um modelozinho de contrato. Você só vai chegar, conhecer a menina, você vai tirar uma foto da identidade dela, vai preencher os dados, vai imprimir esse contrato e assinou. Aí depois disso, aí ele vai contar pra você não cair nesse golpe. Você foi pra balada, foi lá, todo, né, metida a brabão, gostoso, aquela gata bonita, pintou pra você, deu mole, e aí você tá lá, gata, vamos pra minha casa. Ela, vamos, lindão. E aí a mulher vai, o cara vai lá, faz o que eles têm que fazer, a mulher vai de comum acordo, tal. Eu posso dormir aqui e tal? Você é um cara maravilhoso, você é gostosão demais, nunca tive um homem assim na minha vida. Ô, gata, fica aí, tal, sei o quê. O cara pensa, amanhã eu vou ter mais, né? Beleza. Aí no dia seguinte a mulher tá, nossa, você é maravilhoso, você é gostoso. Pô, eu moro longe, não posso ficar mais um dia aqui? Ô, gata, fica aí, tal, não sei o quê. Passou o final de semana, exatamente. Aconteceu um caso concreto, né, enfim, isso é fato, verídico, eu conheço a pessoa, aconteceu. A pessoa fala, isso é mentira. Eu te apresento a pessoa, tá? A mulher passou 3 dias na casa do cara lá. Aí, no 3 dias que a mulher dentro de casa. No terceiro dia, tava ela deitada, dona Bela e formosa do lado dele lá. Aí, opa, aí o cara acorda, olha pra cara da mulher, quem que será? Não sei. Abre a porta, polícia. O quê? Polícia. Uma denúncia, o senhor tá batendo na sua mulher. Como é que é? Denúncia, o senhor foi acionar na Lei Maria da Penha. E por que 3 dias? Porque é o tempo da mulher ligar lá, todos os trâmitezinhos, às vezes demora um pouquinho, tal, não sei o que, pra sair a protetiva e tal. Retire-se da casa, cidadão. Como assim? Não, por favor, o senhor pode ir embora. Tá rolando um processo, tem que se afastar, não pode chegar a 800 metros da senhora fulana de tal. Ela não é minha mulher. Meu irmão, fala com o delegado lá, eu só sou o policial aqui na ponta. Meu trabalho, cidadão, por gentileza, pega as tuas bundas de pano sujas aí. Seus pano de bunda suja. Pano de bunda aí, saia. Tá errado, fala com o delegado, meu irmão. Quero saber. Pois determinação judicial é para se cumprir. Esse cara demorou 6 meses para voltar para casa dele. Quando ele voltou, a casa depenada. Levou tudo. É para assaltar o otário.
É pra assaltar o otário, que chegou lá não tinha nada. Ela tentou, inclusive, olha só. O cara tinha um puto de uma, acho que era uma Dodge Ram, se não me engano, na garagem. E é o seguinte, ela chegou, porque ele pegou e levou a chave embora. Ele botou no bolso e levou embora, senão nem a Dodge Ram mais ele tinha. Ela chegou e na concessionária pediu a chave reserva, a concessionária negou porque não, tem que ser a pessoa, não, eu quero, tem que ser a pessoa que, não posso dar para a senhora. Ela chegou na concessionária, pediu a chave reserva da Dodge Ram, para dar um sumiço com a picape do cara. Para fazer a mudança, né? A Dodge Ram sabe muita coisa. Bota a mudança, leva o carro embora, vende o carro depois para achar, meu irmão, desmontou o carro, depenou o carro, ninguém acha mais o esqueleto do carro. Acabou. Então, Brabão, vai levar a mulher para casa que você não conhece? Beleza. Ah, mas não são todas as mulheres iguais. Ok, concordo contigo. Só que quem garante que aquela ali não é? E ela sabe das leis que você, burrão, não sabe, como eu e o Evandro que estamos por dentro, e você vai tomar aqui, ó, no olho. Essa é a realidade. Então, é o golpe da Penha. Então, no orifício retrofuricular. No rugoso, no rugosinho. Não, orifício retrofuricular. Então, é o golpe Maria da Penha. Então, o pegador, não leva a mulher pra tua casa. Leva ela com uma quebrada qualquer aí. Não, e se for levar pra casa, faz essa situação. Compra uma impressorinha HP pequenininha. Cara, hoje eu sou bem casado, hoje estou num relacionamento muito tranquilo e bom. Eu jamais faria isso se eu estivesse na pista, como diz. Jamais, irmão. Tá salgada a pista, como o pessoal fala por aí, viu? Graças a Deus que eu tô num relacionamento, né? E se eu terminar esse, eu acho que não vai acontecer, mas eu vou ficar sozinho. Eu não estou em relacionamento para mandar cartas aí, para @Evandro P. Moreira. Estou na pista. Estou na pista. Cara, a gente tem que trazer um pouquinho de humor, porque o caso é muito brabo. É grave. Cara, porque... E pega na vida real, como eu te falei assim, o cara tá na casa dele de boa, daqui a pouco chega a polícia e tira você da tua casa, irmão. Não, é loucura. É brincadeira, cara. É um absurdo que a gente vê a todo dia de decisões judiciais. E aí eu faço mais uma crítica ao judiciário brasileiro como um todo, em todas as esferas. Inclusive tivemos decisões há pouco tempo agora, nos últimos dias, da aposentadoria compulsória do juiz Marcelo Bretas. Juiz da Vara Federal aqui do Rio de Janeiro, que era o juiz que tratava da Lava Jato aqui no Rio. Então ele foi aposentado, não pode mais exercer a qualidade de juiz. Inclusive existe uma representação contra ele também no CNJ, na OAB Federal, para que ele não possa exercer também a advocacia. É bizarro. Por quê? Qual é a condenação desse cara? Esse cara, ele fez o julgamento de processos do Lava Jato. Uhum. O que isso vai repercutir? Ele vai estar aposentado, não vai poder advogar, e vai viver da aposentadoria de juiz, que é uma boa aposentadoria. Não vai ter as regalias, os penduricários que se tinha, mas vai ter uma boa aposentadoria. Confortável aposentadoria. Mas o que vai acontecer com o Brasil? Você vê o que uma lei, ou uma decisão de um juiz, uma decisão de alguém, pode gerar para a sociedade como um todo, como a situação da Maria da Penha. Todos os processos que ele julgou podem ser anulados. E pode haver a descondenação. É o caos. Tá louco. Descondenação, inclusive... É o que aconteceu na Lava Jato, né? Eu já convidei tantas vezes, vou convidar de novo, né? O ex-governador, ex-senador, ex-presidente da Alerj, né? Sérgio Cabral. Se eu tenho meu número de telefone, o senhor me manda mensagem toda semana, toda segunda-feira o senhor me manda mensagem. Vem cá pra gente bater um papo. Ele será descondenado. Todos os seus processos vão ser anulados. Ele vai ter todas as suas penas extintas, e ele vai sair com ficha limpa, vai ser candidato a deputado federal, e faço aqui já a minha previsão, será deputado federal pelo MDB do estado do Rio de Janeiro. Tá, que essas coisas revoltam o cidadão, isso está gerando uma revolta na sociedade muito grande. Esse dia, inclusive, saiu essa história, você chegou a ver aquele caso do... como é que foi? Que deu um rolo danado semana passada, que o deputado nem sabia que tinha votado. A condenação do humorista. Cara, a gente vive num momento da história que tem humorista sendo condenado por uma piada no palco. Então, mas a piada no palco, que fique bem claro, a piada no palco que ele fez é um lugar que a pessoa tem que pagar. Exato. É um ambiente fechado. Pagar para ir sabendo quem é ele. Sim. Por exemplo, tem um ritmo musical que a mim não me faz muito gosto. Por que eu vou no show? Por que eu vou pagar para ir no show de um artista que eu não gosto? Por exemplo, Pablo Vittar. Ô Pablo Vittar. Se você for no show dele, você é homofóbico. Não, eu não gosto. Tá quase chegando a esse ponto. Se você não for no show, você é homofóbico. Então, mas eu não vou porque ele não é cantor. É. Ele não sabe cantar. O show do... Nem cantor, né? Não,
Não, nem cantora, ele não é nada. O Oruan também não iria num show dele, porque ele não sabe cantar. Não é porque ele faz apologia ao crime, não, é porque ele não sabe cantar. O MC Pose do Rodo, ele não sabe cantar, ele não tem voz. Ele não tem estrutura para ser um artista. Pois bem, eu não vou no show desses caras. Agora, se eu for ao show desses caras e pedir a condenação porque o show dele é ruim, por que que esse mesmo MC Pose do Rodo, fazendo apologia ao crime, estando armado, tendo arma, tendo sua mulher envolvida com o crime organizado, ele se declarando e autodeclarando como sendo membro do Comando Vermelho. Sim. Esse cara ficou preso 5 dias e foi abraçado pelo povo quando saiu, como se fosse um Marte. Vai capinar um pasto! E Evandro, Vai capinar um pasto! Vai arrumar o terreno pra você capinar, pô! é isso aí. E muito provavelmente a fundamentação do juiz seria essa: você foi, amigo, você pagou, que vai condenar o cantor, você estava lá, né? Você optou por comprar o ingresso e ir até o show do Pablo Vittar. Mas só que quando é com o humorista, a mesma fundamentação não vale. Eu acho que esse é um grande problema da justiça brasileira. Deixa muito para a cabeça do juiz decidir. Leis subjetivas, a própria, merda da tal da violência psicológica. Que bosta que é. Não, eu não Violência psicológica. Eu não entendo. Deixa na mão do juiz decidir. Deixa na mão da mulher decidir. Então, mas violência psicológica é o que é? Oi, meu amor, vamos sair para comer um churrasco lá na Rio Sul? Vamos, Calvoso. Então, devendo um churrasco pro Calvoso. Lá na Rio Sul, lá no nosso grande amigo aqui no Recreio. Vamos comer churrasco? Não, meu bem. Eu quero comer sushi. Não vou comer sushi. Quero comer carne. Quero comer uma carne, um churrascão lá, uma carne sangrando. Você vai comigo. Nós vamos jantar lá. Mas eu só vou sair com você se você for comer sushi. Porque eu só como japonês. Uma porcaria. Uma porcaria dessa. Uma discussão dessa. Pode virar, sim. Virar uma violência. Sim, porque qualquer coisa pode ser qualquer. Assim, ó, e quando a gente fala qualquer, é qualquer coisa mesmo. Quando entra para a seara do sentimento, quem vai dizer que você não sentiu aquilo? O juiz não vai ter como falar, não, isso não é possível. E ele toma muito cuidado, porque senão ele toma a punição do CNJ, porque tem que ter a visão da justiça com perspectiva de gênero. Porque o homem, historicamente, é opressor, então você tem que ver. Pra puta que pariu. Desculpa, esse cara não. Puta que pariu. Então, mas tem mulher que já cortou pinto de homem. Tem mulher que já jogou água. Eu já dei atendimento pra um cara. A gente deu, inclusive, advogado pro rapaz que perdeu o pênis. E sabe o que é pior, cara? Isso aqui, enfim, eu já tenho na época, mas eu deixo baixo. Assim, o cara vive numa relação abusiva. Isso é a prova de que não é, a relação abusiva não é uma coisa do homem com outra mulher. Pode ser de qualquer um dos lados. E esse cara é tão dependente emocional dessa mulher, que mesmo ela tendo decepado o pênis dele, jogado na privada e dado descarga para ele não conseguir pegar e reimplantar, a mulher presa, ele não oferece esse advogado que nós conseguimos para ele, para a mulher? Repeat, please. O cara teve o pênis cortado. Um pobre coitado, o cara é frentista de posto, interior de São Paulo. Sensibilizado, entrando em contato com ele, o Instituto ofereceu defesa jurídica para ele. Instituto de Defesa dos Direitos dos Homens, que já sou membro. Ele simplesmente pegou esse advogado, é uma advogada no caso, e ela se incomodou e saiu do processo. Porque não, eu não estou aqui para defender a mulher, eu vim para defender o cara. Nos colocou até num mau lençol. Pois ele pega esse advogado que nós demos para ele ali, para ele processar a mulher e manter ela presa, porque a mulher é uma psicopata. Psicopata, enfim, é até livrar a cara dela, é uma bandida. Um monstro. Um monstro, que tem que ter muito sangue frio para fazer um negócio desse. Ele pega, já que a mulher estava sem condições, também era uma pessoa sem dinheiro, sem recurso, e pega e, você não pode atender a fulana, porque ela, coitada. A coitada, cara, ela cortou seu pênis fora, irmão, só com uma prótese no meio das pernas. E você tá dando o seu advogado para ela. Aí depois a gente saiu do carro, nem sei o que deu, não, eu desisto. Tem cara que, enfim, a gente tenta ajudar, mas aí o cara tem que querer se ajudar também. Porque não dá, sinto muito. Mas tem uns caras que... Enfim, mas isso é a prova de que relacionamento abusivo e dependência emocional não é uma história de machismo, como falam. Não. É uma coisa que na relação pode vir de um lado ou do outro. Por N motivos. O cara às vezes é um cara carente, um cara que foi abandonado pela mãe quando era criança, o cara vê na mulher uma pé de salvação na vida dele, e a mulher vê isso e abusa, porque ela vê que ela é uma pessoa que é, na vida dele, que é indispensável,
ela usa e abusa, irmão. Ela caga na cabeça do cara e deu. E só voltando à questão, Evandro, rapidamente, que eu ia falar, acho bom salientar. Por favor. Na questão, a gente está falando sobre o Léo Lins, né? Quando eu trouxe Sim. a história do humorista. Um jornalista, acho que foi o Cláudio Dantas, recebeu uma mensagem de um deputado indignado. O problema é que não vou nem citar o nome do deputado, porque não é o caso, porque é um conjunto de aberração. Esse cara, que é deputado federal, manda uma mensagem para o jornalista indignado com essa história da prisão do humorista. Aí no telefone o jornalista, mas deputado, peraí deputado, eu tô vendo aqui, o senhor aprovou a lei. Senhor deputado, o senhor votou nisso. O cara travou. Quem é esse deputado? Fala só para mim aqui. Fala só para mim. Coronel Crisóstomo, uma coisa assim. Não é que é esse iluminado? É piada, cara, é piada. Eu publiquei até um vídeo lá, depois eu te mando falando sobre isso. Mas pensa bem, o cara que é responsável por produzir as leis, o que você falou, deu chance para uma juíza lá no Cafundó do Judas, dar uma canetada, 8 anos de cadeia pro cidadão aí que fez uma piada. Nasce lá no Congresso Nacional. Falamos também da questão da violência psicológica, isso é bom salientar também, Mandro. Porque eu recebo muitas pessoas no meu perfil que acham que é uma coisa só de esquerda. Não. Sabe quem sancionou a lei da violência psicológica? Foi Jair Messias Bolsonaro. Quem fez lobby para essa lei foi a dona Damares Alves. Então, pessoal, não é agora mais uma questão de ideologia. Deixou de ser. É direita e esquerda unida, infelizmente, digo isso com tristeza, Sim. contra o direito dos homens. E isso tem que ser revisto. Participei de uma audiência pública no Senado Federal em dezembro, Evandro, logo após a apreensão dos meus aparelhos. Então, mas peraí, me conta essa. Que apreensão de aparelho foi essa? Pois é, cara. Não esquece disso, não. Vamos voltar nisso. Não, eu até já vou citar, porque já tem o gancho para essa reunião, que é importante. Uma semana antes dessa audiência pública, eu estou aqui no Rio de Janeiro, Aí foi assaltado, né? Foi assaltado. Eu considero como um assalto. Numa palestra. Eu dando palestra em um evento aqui no Rio de Janeiro, falando sobre a problemática. Daqui a pouco chega 3... Pausa, por favor. Quem tem diretor tem tudo. Sim. Calvoso mandou pra gente aqui. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia. É esse aí. Bota uma boininha de militar, não sei o quê. Ô, Coronel Crisóstomo, todo respeito, minha melhor continência ao senhor. Se Vossa Excelência quiser tratar do assunto, está feito o convite. Fazemos aí até online, quando o senhor quiser. Entendeu? Inclusive, vou mandar uma mensagem no direct do senhor. O senhor está sendo nominado aqui, seu arroba vai ser colocado aqui também, para que as pessoas peçam, que estiverem assistindo, mandem direct para ele. Se ele não receber direct, não votem nele. Porque político que não tem o seu direct aberto para receber mensagem não merece seu voto. Então, ele deve ter o seu direct aberto. Se não tiver, ele vai abrir. Então, mandem mensagem para ele e fala assim, dá entrevista para o Entendi Direito. Conversa com o Evandro. Vamos bater um papo sobre isso. Sim, é importante. Nada contra a pessoa do senhor. Absolutamente. Nós queremos que o senhor entenda que não dá mais para se curvar para essa narrativa. Porque qual foi ali o problema, Evandro? Esse coronel, esse deputado e outros também, eles têm medo da pecha que a sociedade pinta se ele votar contra. Porque aí ele seria homofóbico, porque aí ele seria transfóbico e não sei o que lá, mais fóbico. Então, para tirar o deles da reta, não, prova isso aí, deixa quieto. Beleza, isso aí é porque eu quero que a sociedade... Não! E na Lei Maria da Penha é a mesma coisa que esses deputados fazem. Por medo de serem chamados de machistas, eles deixam passar tudo na Lei Maria da Penha. Porque assim, se eu votar contra essa proposição da Lei Maria da Penha, vão me chamar de agressor de mulheres. Então peraí, eu vou defender a minha imagem pública e vou votar a favor da Lei Maria da Penha. Direita e esquerda, eu acompanho há 4, 5 anos já, eu acompanho as votações, de várias votações polêmicas, eu faço live. Cara, me dá uma angústia, que não se levanta um para falar contra. Aí quando vai alguém de direita, aplaude aquela lei, meu Deus do céu, esse cara não sabe o que está fazendo ali, pelo amor de Deus. Lamentavelmente. É terrível, cara. Lamentavelmente, eu tenho uma crítica muito grande. A gente está chegando próximo ao nosso pleito de 2026, onde a gente vai ter muita responsabilidade. Sim, porque total. 2/3 do Senado vai ser mudado. O que é mais importante do Senado Federal? O Senado Federal é a representatividade equânime de cada estado. Mesmo o estado de Rondônia, que pouca gente sabe nominar 5 cidades de Rondônia,
ele tem o mesmo peso que o Estado de São Paulo, Pois é. em matéria de Senado. Então, sejam muito responsáveis a quem elejam como Senado. O Senado, a composição do Senado é muito séria, e dali que a gente pode mudar muita coisa. Sim. Então, tenham responsabilidade pelos seus votos. Total. Não vote por simplesmente, vou votar em qualquer um. Não vá! Fica em Não casa, vá. melhor até. Fica em casa, paga uma multa de R$3.000 e acabou. Que é R$3.000 pra você não votar. Agora, pra você ir lá na urna fazer cagada, não Fica em vá, casa. porra. Fica em E aí, casa. voltando àquela questão da prensa no meu aparelho, eu estava em um evento palestrando aqui no Rio de Janeiro, aí aparece lá 3 representantes do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Senhor Alexandre Paiva, assim, aqui, eu só entrego o seu aparelho celular. De quê? Pois é. Na verdade, eu até já suspeitava, né? Enfim, mas beleza. Aí chama minha advogada, que graças a Deus estava me acompanhando nesse momento, ela me ajuda, me auxilia ali e tal. Eu falei, não, vai, me entrega, vamos fazer o quê? Aí eu falei, tá aqui. Entreguei. Abre a senha, Mara. Não, pai, você não precisa abrir a senha não, porque isso aqui... Mara, tá aqui, ó, toma, tá aberto, não devo nada. Quem não deve, mas não teme. É como eu venho a público falar do meu caso pessoal, que eu nunca encostei em mulher alguma, eu tenho tranquilidade, toma aqui meu celular, o senhor tá fazendo o teu trabalho, né, o senhor fulano de tal, tá aqui. Entreguei, preenchi todo o papel lá e tal. E nesse mesmo momento, invadiram a casa da minha companheira achando que eu morava lá, porque eles não tinham o meu endereço. Eles estavam me investigando já há algum tempo. Hoje eu vivo numa situação onde eu não posso falar onde eu estou. Eu não posso, por exemplo, anunciar que eu venho aqui, sabia disso? Eu não anuncio que eu venho aqui, Sim. porque eu corro riscos reais. Então, mas o programa é gravado. Não, sei, mas uma história, por exemplo, se eu abro uma história, eu tô aqui e tal, não sei o quê, eu não faço mais isso. Não. Porque eu dou localização e eu corro riscos. Sim. Estamos no estúdio Sphinx, no Seal Corporate Quando eles verem isso aqui, Executive Center. Tô longe. Mas a questão é, aí o Ministério Público chegou ali e aí invadiram a casa da minha companheira, pegaram os computadores dela, achando que eram os meus computadores, tá apreendido os computadores da minha companheira. E aí, na hora que eu achei interessante isso, na hora que e aqui eu vou relatar, desculpa se chegar no senhor aí, eu não sei o nome do senhor, mas o oficial do Ministério Público esteve lá. Achei o senhor uma pessoa digna, bem educada, respeitosa, também fui respeitoso com o senhor dentro da postura, que a vontade dela é pegar o telefone e tacar no chão, tá, que dá raiva. É igual o pessoal faz quando um ladrão vai roubar. Nem eu nem você, pau, e taca no chão, entendeu? Porque quando te rouba um aparelho, você não vai ficar nem eu nem você, é para no chão, pau. Mas eu respeitei o senhor e entreguei. Na hora que ele levanta, ele preenche toda a papelada, tá, o assino, ele estava sentado, ele levanta e fala assim, no meu ouvido aqui, cara, parabéns, cara, continua, isso está acontecendo muito, parabéns. O Ministério Público, o cidadão que foi lá aprender meu aparelho, Então, mas me parabenizou pelo meu trabalho. O cidadão e a instituição É outra coisa. outra O cidadão me falou assim, ó, eu sou da igreja, isso está acontecendo muito na igreja. Se você faz parte de alguma organização religiosa, começa a perguntar dentro dos participantes ali, de quem segue, se não está acontecendo muito nas famílias. Ele relatou, falou assim, isso está acontecendo demais na igreja. Parabéns, continua. Porque ele, obviamente, antes de aprender, ele estudou quem que era, tal, para ver se corria riscos, tal. Ele sabe quem eu era, qual que é o meu trabalho, estudou. Puta, isso que o cara tá fazendo é maravilhoso. É nobre. Eu vou ter que fazer porque eu sou obrigado, é meu trabalho. Só que eu devo lembrar ao senhor e a todo mundo que os oficiais de Hitler também só estavam fazendo o próprio trabalho. Vamos começar a pensar um pouquinho mais fora da vida pessoal, porque ele não quer perder o trabalho dele, eu compreendo. Só que você ficar aceitando cumprir decisões que você sabe que são ilegais. A invasão na casa da minha companheira é totalmente legal, foi um crime que aconteceu, que não tinha prova alguma. É uma pesca probatória que se chama. Sim. Como eles não têm crime nenhum contra mim, porque eu falo na internet, se tivesse alguma coisa eu tinha um pego e já ia me levar dali pra cadeia, se tivesse alguma prova contra a minha pessoa. Não tem nada. Mas não existe crime de opinião. Mas não, Exato, porra. Exato, se tivesse eu tava lascado. Sim, aí eles queriam ver se achava alguma coisa. Queria ver se achava alguma coisa aqui, porque para isso eu sou líder de uma organização criminosa que é o líder da campanha. Isso saiu na mídia, tá? O líder da campanha de ódio contra as mulheres na internet sofreu uma operação da polícia do Ministério Público. Falei, caramba, eu nem sabia que era líder, cara. Macho tóxico, líder. Não, eu nem sabia que era líder. Pô, eu ganhei até a peste de liderança. Ô, líder, macho tóxico. Eu virei o líder da campanha de ódio contra as mulheres na internet. E aí é o seguinte, eu tô até agora, isso foi em dezembro, nós estamos agora em junho, né? Até agora, e olha que interessante, nessa decisão, a juíza diz o seguinte, pede pra Meta desligar o meu Instagram. O meu Instagram tá de pé. Mas, peraí. Eu acho que nem o Meta tá atendendo mais a justiça. Então, mas, peraí. Olha só. Porque percebeu que talvez é crime de opinião. Será que não é isso? Mas, pai, senhores, atenção.
Peço 1 minuto da atenção dos senhores a quem estiver dormindo aí, porque o papo deve estar muito chato. Eu vou fazer um negócio seguinte. Não existe censura prévia. Em tese. Em tese, não. Só a ministra Carmen Lúcia que falou assim, faz só um pouquinho. É só uma censurinha. Cobra não tem ombro. É. Deixou entrar a cabeça, vai tudo. Então, nós estamos vivendo uma época da democracia trans. Sim. É a democracia trans. Não vamos falar nem que é Boa. a juristocracia, ou... Não. É a democracia Uma trans. ditadura que se identifica como democracia. Não, então, mas não é. É a democracia trans. É um novo momento da Constituição de democracia, onde o Brasil perde o direito, então não pode ser chamado de Estado democrático de direito. Onde não há direito, esse Estado já não é mais democrático. Sim. Então, isso é fato. Agora, a imposição de censura a um Instagram, ao Facebook, por aquilo que você posta, caramba, é crime de opinião. Não existe crime de opinião. Sabe que eu tenho uma teoria, tá? Eu tenho uma teoria. A apreensão aconteceu em dezembro, porque foi logo após, em outubro, os nossos irmãos do Norte terem trocado a presidência, e já era sabido que viria uma pressão contra as pessoas que praticam a censura e o ataque às opiniões. Eu acredito que se vocês não conseguissem apreender o meu aparelho naquele momento, não ia acontecer, porque virou o ano, quando assume o presidente novo nos Estados Unidos, vem toda uma pressão para freio isso aí. Isso é uma teoria, isso é o que eu acho. Então eles jogaram ali, pega logo, porque o ano que vem vai ficar mais difícil. Pega. Eu acredito que eles queiram fazer igual a tal da operação lá das fake news, não? Como é que é? Não é operação, é a investigação do fim do mundo. Inquérito do fim do mundo. Inquérito do fim do mundo. 6 anos aberto. Inquérito do fim do mundo. Eu acho que eles querem... Então, vou botar mais um trabalho para o Calvoso. Calvoso, coloca o link do Alexandre Paiva, da primeira entrevista, e bota também do Marcelo Rocha Monteiro, que é o coautor do livro Inquérito do Fim do Mundo. Vai estar aí no link, na descrição do vídeo. Que esteja errado, Evandro. Eu acho que eles querem deixar isso aberto ad eterno, para que se virar o governo ou a opinião pública achar válido você condenar alguém pela opinião, eu vou rodar. Mano. Eles vão deixar isso aberto até conseguir talvez uma lei para me enquadrar. Qual é o idioma brasileiro? Português. Então, inquérito das fake news. Ok. O que é fake news? Vamos traduzir literalmente. Evandro, não é uma discussão muito rasa, não. Notícia falsa. Agora, o que é uma notícia falsa? É uma notícia que não é verdade, não corresponde à verdade. Eu induzo alguém ao cometimento de algum crime, eu dou prejuízo a alguém? Não. Agora, é minha opinião. A minha opinião é que todos os juízes e todos os membros do judiciário deveriam limitar-se a ter seu salário, quando foram fazer seu concurso, no teto constitucional do limite do ministro Supremo. E não recebesse um centavo a mais para comprar paletó, para comprar livro, para ter regalia. Porque tem funcionário público no Brasil hoje que recebe mais de R$1 milhão por mês. Aonde tem miserável, que são os aposentados do INSS, que recebem mesmo um salário mínimo, tendo sido descontado 30, 40, 50 reais, que é um percentual que faz diferença para eles comerem. Num governo que prometeu a eles picanha e cerveja e que não consegue hoje comer ovo e café, que é o que mata a fome do povo. Que muita gente toma café para matar a fome. Nós estamos discutindo o preço do básico, ovo e café hoje. Vai capinar um pasto, pô. A situação que nós chegamos, cara. Vai capinar um pasto. E culpa disso, muito de culpa disso é do judiciário, aonde estão os maiores salários, aonde eles pegam o dinheiro do povo, que o dinheiro não é deles, o dinheiro é meu, sou eu quem pago. Ele chega lá em 60 segundos, tem uma indenização aqui da creche do primeiro filho. Quanto é que dá para cada um? Dá R$1,5 milhão e recebe R$1,5 milhão. Tem 2 meses de férias. E esse vai capinar o pasto, porra. E esse mesmo juiz que quer condenar alguém por fake news, ele se baseia, por exemplo, em mídia, em jornal. Os jornais criticam as fake news. Você chegou a ver ontem uma condenação daqueles Sleep Giants, que são uns canalhas, uns vagabundos, que são hoje os maiores defensores da lei contra fake news. Eles foram condenados por fake news. Olha aí, quem quer a lei de fake news é quem de fato comete as fake news. E aí,
voltando no meu caso, supostamente eu faço fake news com relação ao caso da Maria da Penha. Né? Então, o que motivou essa operação? A própria Maria da Penha, pessoa física. Opa! Esse caso, então, a Maria da Penha... Quem pegou meu celular foi a dona Maria da Penha. A senhora Maria da Penha, a senhorinha que tem, Ela levou o nome... nesse processo. Ela abre o processo contra você. Então você tem a Maria da Penha, aliás, a Maria da Penha... Falando em medida protetiva... você. Aliás, falando em medida protetiva, eu duvido que alguém alcance esse patamar que eu alcancei. Diga lá. Além de ter a medida protetiva, que virou piada já. Nós estamos fazendo piada, tá? Se você não entende ironia, é piada. Virou palhaçada a porcaria da protetiva. Depois de ter 5 medidas protetivas falsas, a última eterna, eu sou o único, fora o ex-marido dela, a ter uma Maria da Penha, da Maria da Penha. Porque, eu não sei se vocês sabem, ela colocou também no Herédia. Eu e o Herédia temos uma medida protetiva, ativa. Por isso que eu não posso nem ir no Ceará, que é onde supostamente ela vive. Se eu pegar um voo, pode ser que eu chegue lá no aeroporto e me prendam achando que eu fui lá para bater numa senhora numa cadeira de rodas. É nesse nível o negócio. Ela pediu a protetiva, ela dá abertura a esse inquérito, o Ministério das Mulheres aciona o Ministério Público, o Ministério Público aciona a polícia vai para cima de mim. Inclusive tem até nome, pesquisa aí, Operação Echo Chamber, a operação que vieram para cima de mim, e tradução aí para o português é Câmara de Eco. Segundo eles, eu tenho uma câmara de eco que eu fico falando na minha bolha, eu falo uma fake news, uma mentira, dentro da minha bolha. Os machos. Não, eu sou bravo, eu devo ser bravo. E eu coloco em risco a segurança de todas as mulheres do Brasil, tá? E aí é o seguinte, eu digo para você, Evandro, das duas uma, tá? Ou o sistema de proteção à mulher no Brasil é uma bosta e não serve para nada, ou eu sou muito bom no que eu faço, um careca falando sozinho do quarto dele. Ele consegue colocar em abalo todo o sistema de proteção e segurança às mulheres do Brasil. Das duas uma, ou o sistema é uma merda, ou eu sou foda pra caralho, desculpa. Eu tenho que fazer piada, eu tenho que brincar. Não tem que fazer piada. O Calvão está me lembrando aqui, o Neymar quase se ferrou se ele não tivesse filmado. Não, o Neymar deu sorte, porque não foi nem ele que filmou. O Neymar deu sorte porque é tonta. A tonta filmou, ela filmou. Evandro, ela filmou. A sorte dele foi essa. Se ela não tivesse filmado, ia ficar só a palavra dela. Ela pegou, ela batendo nele e ele fugindo. E aí o cara pega né? É acusado, quase tem a carreira destruída, e a sorte dele foi que a mulher foi e filmou e deu a prova para ele que precisava. Essa foi tapada. Então, mas então quer dizer que você tem uma medida protetiva pedida com base na Lei Maria da Penha, pela Maria da Penha. Exatamente, aqui dá nome à lei. E você não pode entrar no estado do Ceará. Então, pior ainda, em tese, tá? Mas pior pode ser tudo no Brasil, pode ser pior. Porque eles disseram o seguinte, ó, eu não posso me aproximar da Maria da Penha. Eu não sei onde ela mora. Então, se eu não sei onde ela mora, eu não posso chegar no Ceará, porque vai que ela mora do lado do aeroporto. Você tá entendendo? A loucura? A Maria da Penha mora do lado da rodoviária, eu cheguei de ônibus. Fudeu, irmão. Eu não sei, nunca foi minha intenção ir atrás de Maria da Penha, nunca quero chegar perto dessa mulher. Mas, pô, você pode ir a Fortaleza. Mas você não pode. O risco que eu tô correndo, porque se eu descer no aeroporto, ao não saber onde essa mulher vive, e ela mora do lado do aeroporto, e aí? Como é que eu faço? Eu saio de uma dessa? Liga pra mim, é que nós faz. Você vai ser julgado. Rapaz, ou pelo Gilmar Mendes. Vocês estão entendendo a bizarrice que virou essa história de medida protetiva? É palhaçada, irmão. É palhaçada. Só Jesus. É surreal. As pessoas não estão se dando conta ainda do que está acontecendo, assim, da sua gravidade como ela é. Mas paciência, o tempo é de Deus, né? A gente vai fazer o nosso trabalho e quero crer que muito em breve a gente consiga atingir um número suficiente para mudar essa situação. Mas por enquanto, você aí que está me assistindo, está correndo sérios riscos, tá? Abre muito bem seu olho aí. Paiva, mais uma vez eu só tenho a agradecer, quero aplaudir o trabalho que você faz. De grande valia, nós nos conhecemos pela internet, tivemos a oportunidade uma vez já de bater um papo, esse segundo papo, já estou membro do IDH, o Calvoso vai colocar o link, não é uma situação onde se colocam só machos
heterotóxicos, machos tóxicos. Não. Tem uma situação muito desagradável que a gente vive hoje, que é exatamente o desrespeito às leis. Então, quando você quer que alguma lei seja mudada, pressione o seu deputado federal. Se é uma lei para o seu estado, pressione o seu deputado estadual. Se é uma lei para a sua cidade, pressione o seu vereador. Saiba fazer isso, exerça o seu direito à cidadania. O Paiva tenta exercer o direito de cidadania em ver as suas filhas e tem o absurdo de ter 5 medidas protetivas e uma delas inadvertidamente colocadas como ad eterno. Não existe condenação no Brasil que seja por tempo indeterminado. A situação de proteção às mulheres, eu amo as mulheres. A maior referência que eu tenho como mulher é minha mãe. Eu sou consagrado a Nossa Senhora de Guadalupe. Eu sou renovado em Nossa Senhora de Fátima. Eu sou um cara que sou religioso e respeito a todas as mulheres, inclusive a filha que tenho. Sempre a respeitei e sempre a respeitarei. Mas uma mulher mal intencionada pode destruir a vida de um homem. O Alexandre Paiva hoje poderia estar fazendo qualquer coisa na vida dele, ao invés de estar trazendo uma situação da sua fragilidade, enquanto da utilização de uma mulher de um instrumento legislativo, utilizando o judiciário, que é o mais caro do mundo, um dos mais ineficientes do mundo, e é que a gente tem que sujeitar a isso. E repito, decisão judicial se cumpre, mas pode ser discutida sim, em matéria de recurso e ser objetivamente colocada a estudo, seja ela em casos nas faculdades ou por catedráticos e juristas, na posição que eu me coloco, em poder discutir sim, em poder pedir atualização legislativa a quem possa fazer, são deputados federais e os nossos senadores. Paiva, só te agradeço, fala o que você quiser, nós nos encontraremos e estaremos juntos no IDDH, em palestras, estiverem no Brasil, em qualquer lugar que tiver, aonde eu puder somar você, a tua força, a tua garra. Parabéns mais uma vez pela tua luta. Ô, Evandro, obrigado. Eu que agradeço demais a oportunidade, porque infelizmente só temos a nossa voz, né? Não temos apoio estatal. O Instituto é novo, nós estamos dando um início, um start no processo, né? Não temos apoio governamental, não temos empresários que banquem, é no peito e na raça. E é na força de todo mundo, de cada um que vem para o projeto, se filia ao IDDH, que nós vamos construindo a mudança. Para dar um exemplo para você, que nos assiste. No IDDH nós temos um departamento científico que faz pesquisa, levantamento de dados que o Estado não está fazendo, nós estamos fazendo. Nós temos um apoio jurídico para alguns homens que estão em dificuldade. Nós temos um apoio psicoemocional, homens que chegam destruídos, cara, assim, ó, arrasados. E temos uma terapia em grupo. E tá bem bacana, assim, os homens estão começando a levantar a cabeça. E quebrando um pouco aquela história de que o homem não busca apoio. Sim, o homem precisa de apoio. Muitos, eles talvez não busquem, porque eles não sabem nem aonde. Para quem? Quem tá aí para nós homens? Ninguém tá nem aí para nós homens. E dentro do Instituto, graças a Deus, a gente está começando a colocar na mente desse homem que tem, sim, uma organização aqui construída para ajudar este homem que está passando por esse problema grave na sua vida. Então eu peço para que vocês aí que estão assistindo se filiem. Na internet nós estamos lá no site, nosso site é www.iddh.com.br. No Instagram, @iddhbrasil. O meu Instagram, pessoal, é @PaivaNasRuas. E aí eu te convoco, te convido aí, não precisa nem ser alguém que está passando pelo problema. Se você não quer vir a passar por esse problema, é importante também. Você que quer ter filho, por exemplo, vem trabalhar conosco a mudança do cenário para dar uma segurança jurídica, para você conseguir ter um relacionamento bacana, para você ter um filho, porque Deus o livre, depois dá um divórcio, o poder está todo na mão da mulher, inclusive sobre o teu filho, que é o teu bem maior. Que assim como eu perdi a convivência com as minhas filhas, 6 anos afastado da Yasmin e da Rafaela, quero deixar aqui um beijo para vocês, filhas, se um dia vocês virem esse vídeo, quero crer que vai chegar em algum momento da vida de vocês, pode ser que seja daqui a 20 anos, pode ser que eu não esteja nem mais em vida, mas saiba que eu estou fazendo isso tudo por vocês, filhos, tá bom? Puta que pariu. Andrô, é isso. Muito obrigado, meu irmão. Canequinha. Opa.
Fica mais uma agora Opa, para obrigado. você, esse é modelo novo aí, Ô, bacana, bonito. Valeu, cara, obrigado. para de coração. você tomar o teu café, lembrar das tuas filhas. Um beijo às filhas Isso do aí. Paiva. Olha só o que o pai de vocês está fazendo por vocês. Uma exposição dessa, ela mostra a nobreza do ato que é. Eu acredito no Paiva porque já estive com ele algumas vezes e conversando com ele, muitas vezes conversando ao telefone, no WhatsApp e tal. E um cara que, se fosse baseado numa mentira, ela já teria sido descoberta. Então, não existe narrativa que se sustente contra a verdade. Então, que nosso Pai Maior bota a mão na cabeça desse juiz ou dessa juíza que olha pelo seu caso, não deixa na mão do seu secretário, do seu auxiliar, pega esse processo, senta nele e leia de capa a capa. Tenha consciência que o que você está fazendo é destruir uma família. E a nossa pátria, nosso Brasil, ele é constituído de pátria, família, liberdade. Vocês estão tolhindo a liberdade de um homem, destruindo a família. Consequentemente, não teremos pátria a viver. Esse foi o Entendi Direito. Sigam Paiva nas redes sociais, sigam também @Calvoso. Sigam também Sphinx, vai estar aqui, nosso estúdio que a gente está utilizando, fazendo o nosso Entendi Direito. Se você chegou até aqui, eu não quero que você curta, dê o like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, para que a voz do Paiva cada vez mais chegue a mais pessoas. Muito obrigado, Paiva, mais uma vez, que Deus abençoe, bom retorno para tua casa, para tua família e esse trabalho que eu tô junto contigo, para onde é que você chamar. Baita guerreiro junto aí. Vamos que vamos. Obrigado, gente.